Muito boa tarde a todos os que estão a assistir a este webinar. Agradecemos a vossa participação no webinar E-commerce, uma solução na crise e no mundo pós-crise, durante o qual vamos refletir sobre os desafios do presente e do futuro para as empresas durante esta situação extraordinária que todos atravessamos, e como o e-commerce pode ser uma boa oportunidade, quer para as empresas que já se sentam nesse modelo de negócio, como para empresas que queiram participar ou integrar o ecossistema digital e, claro, as implicações que esta nova realidade tem e terá para os consumidores. Comigo tenho o Pedro Aguiar, o nosso orador. O Pedro Aguiar é presidente do Conselho de Administração da H-Business, é também CEO das clínicas Esfera Saúde, da Aptos, uma empresa de consultoria e formação, e da People, uma agência de branding e marketing, tendo arrancado com mais de 10 startups, algumas delas ligadas a plataformas digitais de e-commerce. É professor no IPAM, na licenciatura, mestrado e pós-graduações, sendo também o coordenador da pós-graduação de Sales Management. E costuma, de resto, ser convidado e orador em diversas iniciativas nacionais e internacionais. Pedro, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado, Fábio. E também já agora aproveitava para fazer também uma curta apresentação de Fábio. O Fábio é licenciado em Ciências da Comunicação e tem tido uma atividade ligada à área de marketing, nomeadamente à área do branding, e dentro desta tem uma responsabilidade na direção criativa, nomeadamente naquilo que diz respeito àquilo que nós chamamos nas agências o copy, não é? Portanto, o Fábio tem tido uma responsabilidade nessa área nas agências que tem passado, e muito obrigado também, Fábio, pelas suas palavras. Parece um gosto. Pedro, e-commerce, uma solução na crise e no mundo pós-crise. Eu se calhar começava com uma pergunta que muitas vezes não é muito considerado, um aspecto não é muito considerado. É evidente que esta situação extraordinária que atravessamos, para empresas, tem um resultado muito palpável, muito racional, que são as perdas, etc. E para os consumidores é uma realidade nova para o consumo. Tudo isto tem um impacto emocional, tanto para as empresas e para as pessoas que gerem as empresas, como também para os consumidores. O Pedro tem uma frase muito, muito interessante, de resto estava na introdução a este webinar: todos agora somos geração Z. Consegue explicar este nome? Vamos lá ver, a questão desta emocionalidade que nós estamos todos a viver neste tempo é algo que também não é especialmente novo. Se calhar a carga dessa emocionalidade, sim, é nova. Mas eu, da minha formação, sou biólogo e eu fui aprendendo no processo, digamos, de formação na área da biologia. Portanto, eu sou formatado na área das ciências puras e duras, e dentro, se quisermos, da biologia há a neurobiologia, e a ciência já há muitos anos que nos explica que há um crescendo da importância de toda a componente emocional em relação à questão racional. É evidente que o mais, digamos, o mais comum e o mais indicado é nós, por exemplo, num aspecto da tomada de decisão, ou quando nos relacionamos com um conjunto de clientes, que haja um balanço entre aquilo que é o racional e aquilo que é o emocional. Mas não deixa de ser um facto que a emocionalidade tem tido uma importância cada vez maior. Isto é, se eu não domino bem as emoções, eu depois também não consigo decidir bem. Se eu não consigo ter uma certa almofada para todo aquilo que é o nosso processo emocional, eu depois também não consigo ser um bom profissional. E a questão emocional é uma questão que nós temos que ter muito claro que está no nosso consciente. Portanto, a emocionalidade não está no nosso consciente. O que está no nosso consciente é a parte racional. Digamos que a emocionalidade é todo um background que nós temos na nossa caixa negra, digamos assim, que está aqui em cima dos nossos ombros, e essa parte é uma parte que está debaixo d'água, isto é, que não é tão, nós não a dominamos tão bem, mas que na minha perspectiva é completamente determinante para tudo. É evidente, quando nós estamos a passar o que estamos a passar neste momento,
há, digamos, uma dupla pressão dentro daquilo que é a emoção. E mais uma vez, quando nós falamos em emoções, estamos a falar em química. As emoções não é um botãozinho que eu carrego ou descarrego. As emoções são hormonas. As emoções são enzimas. As emoções são produtos químicos que andam para aqui, mais estradiol, menos estradiol, mais cortisol, mais testosterona, seja o que for. E nós realmente, uma das chaves ou uma das dificuldades do momento que nós estamos a viver, e que também nos é trazida por ser um problema de saúde, que é das coisas que nos é mais clara, é que realmente nós estávamos num mundo em que o crescendo emocional era cada vez mais importante, em que a química era cada vez mais importante, e neste momento, para quê? Para os nossos negócios, para os nossos clientes, para os nossos produtos, para eu conseguir ter uma atividade de venda eficaz, para eu conseguir fazer um bom marketing, e neste momento todo o negócio fica debaixo desta componente emocional. Não é? Isso é muito forte para o momento que estamos a viver, e daí uma das coisas que eu acho que resulta de mais positivo em tudo o que estamos a viver é a ascendência da ciência. Nós vínhamos a esquecer um bocado da ciência. Eu costumo dizer que eu gosto de ensinar tudo aquilo que tem uma base científica, não é? E nós estávamos a levar muito para aquelas questões do desenvolvimento pessoal, para aquelas que são importantes, não é? Que são importantes, que têm o seu local, mas estávamos demasiado formatados para ir para uma atividade e estávamos a esquecer um bocadinho da ciência. E a ciência agora, digamos, é não só para o tratamento direto do problema que estamos a viver, mas como para os nossos negócios, a ciência começa a emergir como uma base importante de tudo, e depois vamos ver mais à frente, juntamente com a cultura. Não é? Portanto, eu diria que antes de entrarmos completamente na questão do e-commerce, a ciência para aquilo que eu expliquei, e depois a cultura organizacional, a cultura de um país, a cultura de um povo, é algo que é absolutamente fundamental e que vai ser muito reforçado daqui também. Numa situação como destas, Pedro, e falando de emoções e de como essas emoções influenciam a nossa tomada de decisão, para um empresário, numa situação destas, o risco, e mesmo não só numa situação destas, o risco é uma noção que deve acompanhar o dia não só do gestor, mas de qualquer pessoa que pertence a uma organização. Uma organização é um conjunto de pessoas. Numa situação destas, como é que se gera a noção de risco, tomada de risco, tomada de decisão? O risco nós mesmo, antes de estarmos neste período, eu costumava dizer uma frase que não são os mais competentes que chegam mais longe, mas são aqueles que têm alguma capacidade de correr o risco. Isto é, aliás, eu até era uma coisa que estava mais para o final, mas que eu posso dizer já, porque é importante para termos este enquadramento geral. Esta crise não vai modificar, na minha perspectiva, mais uma vez só me vinculo a mim, esta crise não vai modificar grande coisa no futuro. Deixem-me ser mais claro, esta crise não nos vai propriamente trazer coisas que nós não estamos à espera. O que ela vai fazer vai acelerar todos os processos que já estavam a acontecer e que nós pensávamos que daqui íamos ter 10 anos para nos preparar, se calhar vamos ter 3. Ou vamos ter 2 anos para nos preparar. E aquilo que o Fábio dizia muito bem, esta questão do risco, que é uma questão que todos nós empresários, todos nós profissionais conhecemos, era uma questão que já vinha a ser construída e a ser importante. É de tal maneira que eu há 2 meses atrás dizia, eu gosto muito mais de trabalhar com pessoas que tenham a capacidade de correr os riscos. Claro que não estou aqui a apelar à insensatez do risco, estou a apelar ao risco consciente. Claro. Mas quem não quer correr riscos não sai de onde está, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista do seu negócio. Portanto, o risco, e se eu lhe juntar ao risco, aqui a mudança permanente onde nós já estávamos, a complexidade do mundo onde nós estávamos, a velocidade que esse mundo tinha e as surpresas que esse mundo tem, estas 5 áreas que eu acho que são absolutamente fundamentais para nós compreendermos dá 4 ou 5 anos para cá o que estava a passar. Como é que tu lidas com o risco? E o risco já agora está diretamente relacionado com uma emoção, que é a emoção do medo, que é uma das nossas principais emoções. Uma das principais, das chamadas emoções primárias, e uma das mais condicionantes é o medo. E há 5 anos para cá, o risco, retomando o discurso, o risco, a complexidade do mundo em que vivíamos,
a mudança constante do mundo que nós estávamos, a velocidade que esse mundo tinha e as surpresas que iam acontecendo, não é? Eu costumo dizer surpresas como quem é que pensava há 10 anos atrás que o sítio mais perigoso para ter o dinheiro eram os bancos, por exemplo. Ou hoje, aquilo que estamos a ver, alguém antevia que o preço de petróleo ia ter hoje no mercado americano valores negativos, não é? Portanto, mas também ninguém antevia há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, que as taxas de juros iam ser negativas. Portanto, as taxas de juros ser negativas, como é a realidade que nós tínhamos em fevereiro deste ano, era algo que há 5 anos atrás não era muito compreensível. Assim como hoje, isto é, recuando 2 meses, nós pensarmos em fevereiro que íamos ter o barril de petróleo a valores negativos, que nos iam pagar para nós comprarmos barril de petróleo, também é um facto completamente surpreendente. Por isso é que eu digo, nada disto é novo. O risco, a mudança, a complexidade, as surpresas permanentes que nós íamos tendo, já era algo que existia até fevereiro de 2020. O que é que vai acontecer? É que nós não vamos ter tempo agora de nos adaptar. E tu vais ter no futuro que correr mais riscos? Claro que vais. Tu no futuro vais ter que arriscar mais? Claro que sim. E como o Fábio perguntava, e para eu arriscar mais, eu tenho que estar muito tranquilo em termos emocionais. Certo. Uma das emoções primárias mais marcantes é o medo, que está junto com a tristeza, que está junto com a alegria, que está junto com o pavor, que está junto com a angústia. Portanto, são as tais emoções primárias, mais uma vez que é a química, e que nós temos que as dominar muito bem para termos sucesso. Não é? E, portanto, nós estamos num tempo que está a acelerar aquilo que nós estávamos a viver já nos últimos anos. Não é? Especialmente a digitalização portanto, os nativos do offline, sobretudo, e não só as pessoas que querem criar um negócio, portanto, a digitalização quase que deixa de ser um risco, é quase uma necessidade, não é? Exatamente, uma necessidade. Dentro das ciências, e desta parte que nós apelidamos da ciência, desta parte da nossa conversa, podíamos ir à filosofia. E há um filósofo polaco que eu gosto muito, que é um senhor chamado Bauman, que já há muitos anos que nos fala na sociedade líquida. Portanto, o que ele nos diz é que o mundo deixou de ser sólido e passou a ser líquido. Isto é, as coisas mudam muito mais depressa. Os produtos duram menos tempo, as marcas duram menos tempo, tudo dura menos tempo. Nós conhecemos grandes marcas automóveis, o meu pai costumava me dizer, e referindo-se a uma marca automóvel, antes esta marca que era boa porque o carro demorava 20 anos, 25. Está bem, pai, mas se o carro demorava hoje, se um produto hoje demorar 20 ou 25 anos, como é que eu vou vendê-lo? Não é? Portanto, tirando o ciclo de vida, nosso ciclo de vida do ser humano, não é? que realmente é o que tem vindo a aumentar, tudo é mais rápido, tudo é mais líquido. E é importante que, do ponto de vista da gestão, nós entendamos uma coisa, que é uma decisão que eu tomo hoje, amanhã ou depois da manhã, eu posso estar a tomar outra de sinal contrário, e não quer dizer que eu tivesse tomado mal a decisão inicial. É que esta fluidez, esta liquidez que nós estamos, que o Bauman chamou realmente a sociedade líquida e o mundo líquido, é caracterizada por isso. Nós tínhamos aqui um presidente, aqui eu moro em Guimarães, o presidente Pimenta Machado, que dizia, e que foi muito criticado por ter dito, o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Pois é precisamente o mundo que nós estamos. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que o processo de decisão, o conteúdo do processo de decisão, a velocidade que isto tudo tem, realmente é muito grande. O que é que então, pegando na pergunta de Fábio, o que é que então o momento que estamos a viver vai trazer? É que quem já se estava a preparar, porque o Fábio fala aí muito bem na questão da confiança e que nós temos que realmente que estabelecer, que também é algo da emocionalidade, até sendo mais concreto, mais dos sentimentos, não é? Mas que emerge da tal geração Z que estava a dizer. A geração Z já é uma geração habituada a esta liquidez. Certo. E quando as coisas agora vão ser mais rápidas, é que iam demorar 10 anos, porque era a altura que esta geração Z vinha para o mercado dar cartas, ser os principais decisores, os principais compradores. E o que nós temos que entender é que é uma geração que já está habituada a esta liquidez. E, portanto, eu diria que nós
que temos os nossos negócios, que temos o nosso trabalho ligado às organizações, nós podíamos estar até março ou até fevereiro de 2020 em dois estágios. Ou estávamos num estágio já de nos preparar para o mundo líquido onde nós estamos, ou ainda estávamos num tal mundo sólido, ainda estávamos mais vagarosos, ainda estávamos mais fixos. Se nós ainda estamos num mundo sólido, eu digo que vamos ter que fazer a chamada sublimação. Isto é, nós vamos ter que passar do sólido para o gasoso. Vamos ter que passar, porque o mundo vai deixar de ser líquido e se calhar vai ser um mundo ainda mais volátil, ainda com menos forma. E aí é a grande questão. Quem é que vai ficar? Quem tiver a capacidade de dar este salto, que é um salto, digamos, tremendo do ponto de vista de estar nas organizações, ou então continuar a evoluir de um estado líquido para um estado cada vez mais volátil. Não tenho dúvidas que a geração Z, os nados digitais, que são chamados nados, o mesmo Bauman chamou dos nados digitais, portanto, são as pessoas que já nasceram neste século, que estão muito mais preparadas para isso. Curiosamente, é uma geração que tem alguma contradição, porque é uma geração mais progressista em alguns aspectos. Por exemplo, em relação às orientações sexuais, é uma geração progressista, que é algo que lhes é confortável, mas, por outro lado, são pessoas também que têm alguns valores mais conservadores, ligados com a família, com alguma, até a saudade de algumas coisas. Isso também vai acontecendo. Portanto, há esta contradição, mas é uma geração que está mais preparada. Só para encerrar este capítulo, primeiro, faço a pergunta: os e-commerce são feitos, por um lado, dos produtos, portanto, o que vendemos, as empresas, e do outro lado temos, inevitavelmente, os consumidores. E nesta fase que vivemos, tem sido notório um crescimento da adesão de gerações mais antigas, que habitualmente não compravam online, não entravam em e-commerce, não compravam no e-commerce, por muitas razões, e das quais confiança. Há gerações mais antigas. O Pedro tem aquela frase muito boa: todos, neste momento, temos que ser geração Z. A adesão substancial, ou mínima, mas substancial de certa forma, de pessoas mais velhas a ter que comprar agora online, porque são forçadas a isso, está aí uma oportunidade para o futuro ou acha que não? Para empresas que não operam no e-commerce, ou mesmo para outros projetos que possam aparecer no e-commerce, dedicados a pessoas que habitualmente não estavam no online, mas agora compram no online. Eu dou um exemplo, Pedro, antes de responder. Nós temos agora, em Portugal, pelo menos, um agregador que é Tinho em Casa. É um agregador de lojas direcionado para públicos mais velhos, com tutoriais e que ensina mesmo essas gerações a comprar online. Portanto, emergiu nesta crise e pode ser que continue. Temos aqui uma nova oportunidade. Claro que sim. Portanto, quando digo que todos vamos ser geração Z, é um bocado por aí, porque a geração Z já o é, não é? Só que é uma geração que ainda não tem o poder de compra. Se nós formos ver o perfil de quem compra hoje na net, claro que depende do negócio, mas de uma maneira geral, quem compra hoje no online, no e-commerce, estamos a falar de pessoas em que, digamos, a franja que compra mais é dos 30 aos 50 anos, não é? E não são propriamente a geração Z, não é? Portanto, não são. Tem a ver com poderes de compra, tem a ver com rendimentos que atualmente essas pessoas têm. E o curioso, portanto, daí quando eu há bocado falo, nós se calhar íamos esperar 10 anos para atingirmos aquilo que vamos atingir no pós-Covid. Íamos esperar 10 anos porque era essa geração Z que nos ia obrigar. Não é? Agora o que vai acontecer é as gerações Y, a geração X, Exatamente. baby boomers, o que for, portanto, estas gerações já com mais, vão ter que, efetivamente, isso está a acontecer, não é? Está a acontecer, nós sabemos que é absolutamente o que está a acontecer nesses últimos 2 anos de crescimento é uma coisa absolutamente transformadora, não é? Portanto, o crescimento das compras online é uma coisa absolutamente... ontem o Dr. Paulo Portas tinha dados da CIBS, dados diretos, não sei se viram isso, mas em que, por exemplo, na indústria da moda, nas lojas físicas, se nós considerarmos uma base de 100, janeiro e fevereiro, aquilo passou de 100 para 1. Certo. Em relação à moda, nomeadamente estamos a falar ao vestuário, calçado, etc., nós passamos de uma base de 100 para 1.
Certo. Mas no online aumentamos mais, a base ficou acima dos 150. Isto é, e quem está a comprar moda? Quem está a comprar sapatos? Seguramente que são muitas das gerações, não é? Que nós não tínhamos como aquelas que iam ser a locomotiva disso. Portanto, eu quase que diria, vão ser as gerações anteriores que vão levar o mundo para essa geração Z, tanto que se falava e que vinha daí, não é? E depois está outro aspecto interessante, que é um aspecto... A própria geração Z não perdoa, por exemplo, a mentira. Portanto, isto para nós do marketing ou para nós das vendas, não é? que lidamos com clientes, quer do ponto de vista do marketing para escolher segmentos, para comunicar com os clientes, quer nós nas vendas para fazermos o processo de venda. Nós, esta geração Z já era uma coisa como estava a preparar. A mentira para eles, o esconder, e o mentir nem muitas vezes é o ocultar até. Eles é uma coisa que não admitem, eles vão cortar essas marcas. Portanto, não tem, como é que eu ia dizer, não dão uma segunda oportunidade a uma marca que não cumpra a sua promessa, a uma marca, e vão procurar, que isso é uma coisa interessante até para o tecido empresarial português, nomeadamente aqui no Norte, não é? Porque nós falamos de Portugal, mas é curioso perceber que, por exemplo, nas compras online, o Porto e o Norte estão abaixo da média do país, não é? Portanto, Lisboa está acima, o Sul está acima, o Centro está acima das médias da compra online, que neste momento andam 32% das compras são online, mas o Norte está abaixo. Mas o Norte tem um tecido de pequenas e médias empresas muito interessante. E eu também gostava de deixar aqui essa mensagem, que é o senhor Klaus Schwab, que organiza o Fórum Económico Internacional de Davos. Ele tinha uma frase muito interessante que é: longe vão os tempos em que o peixe grande comia o peixe pequeno. Nós vamos entrar nos tempos em que são os peixes mais velozes e mais rápidos que vão comer os peixes mais lentos. Exatamente. E eu acho que isso também é uma oportunidade para as PMEs. Como? Se nós formos outra vez às estatísticas do e-commerce, não são os marketplaces que têm neste momento, não são os marketplaces, portanto os grandes agregadores, as Amazones, esta vida, portanto os grandes agregadores, nem tão pouco aquelas plataformas comparativas, não são elas que têm as grandes vendas no online. Quem são as lojas das marcas e as lojas mais pequenas. Exatamente. E isso é o tal peixe mais pequeno, mas é esse peixe que vai sobreviver porque é mais rápido a modificar. É mais rápido a adaptar-se àquilo que é o mundo líquido. Outra coisa curiosa, se nós quisermos ir outra vez para a questão do trabalho feito pela CIBS, juntamente com o Dr. Paulo Portas, é que, ao contrário do que se esperava, isso são dados de abril, dados até crise de abril, ao contrário do que se esperava, eu não quero agora, digamos, estar a enganar nos números, mas quando falamos de hipermercados, as vendas físicas, fora do online, desceram. E numa base 100, desceram para 87. Quem é que subiu? Que numa base 100 passou para 117? As mercearias de bairro. Os pequenos supermercados. Cá está o peixe pequeno a ser mais rápido a adaptar-se, a ser mais rápido, a ser mais veloz e a conseguir ultrapassar o peixe grande. E eu acho que esse é um grande desafio para nós, nomeadamente para a nossa zona que estamos aqui, não é? Aqui na região norte. E se quisermos um alerta para quem andou durante, se calhar, algumas décadas, como é que eu ia dizer, a olhar mais para as empresas grandes, para as grandes multinacionais, para as grandes empresas, que, como é óbvio, têm um impacto tremendo na economia, são fundamentais, mas atenção que não é essa a filosofia da geração Z. E se nós acreditarmos que vamos realmente, que a crise que estamos a passar, acima de tudo, vai ser um acelerador deste processo, então temos que ser ágeis. Então temos que ser o peixe, não o peixe grande, mas temos que ser o peixe pequeno porque é mais veloz. Porque as empresas grandes caem tanto como as empresas pequenas. O que é que acontece? É que como as empresas grandes têm mais dinheiro, demoram mais tempo a cair. Exatamente. Mas elas caem na mesma. Portanto, quando nós não somos estratégicos em relação ao negócio, quando nós não sabemos ler a envolvente do negócio, tanto cai a grande como a pequena. Certo. Nós normalmente olhamos mais para a pequena, que é porque ela tem menos liquidez, ela tem menos caixa, tem menos dinheiro, cai mais rápido.
E como cai mais rápido, nota-se mais. Mas elas caem igualmente. Gastam é mais dinheiro, demoram é mais tempo e têm um impacto maior na economia. Isso é um facto. E aí a diferença entre sucesso e insucesso é muitas vezes a cultura organizacional das empresas, portanto, a agilidade que têm ou não de se adaptar. Fica a deixa para o segundo bloco da nossa conversa. Nós, se calhar, agora damos um bocadinho de espaço aos que estão a ouvir, se quiserem colocar perguntas, que o Pedro possa responder. Não sei se temos questões que possamos fazer. Eu peço aqui alguma ajuda para poder aceder às questões. Fábio? Sim, sim. Até agora temos uma questão colocada pelo Hugo Silva que penso já referiste, certo? Não. Temos uma questão, peço desculpa, então, deixa-me indicar. Temos um participante, o Hugo Silva, que fez a seguinte questão. Como o setor logístico e das fintechs se deverão reestruturar para acompanhar este crescimento esperado no e-commerce? Certo. Certo, é uma pergunta muito pertinente, não é? Porque realmente o setor logístico, uma das coisas que passa desta crise, que passa no sentido que passa não, que fica. Portanto, o setor logístico foi um setor, mais que a logística, mais que o setor logístico, toda a logística em si, como um conceito de funcionamento de uma empresa, é algo que se calhar estava um bocadinho em segundo plano e que hoje percebemos da importância que tem, não é? Portanto, e eu costumo dizer, não há e-commerce sem eu saber a legislação ou sem ter alguém que me ajude sobre a legislação de e-commerce, e nós, basta falar no famoso RGPD, não é? Todos os problemas que isso traz. As finanças de e-commerce também têm alguma especificidade, não é? Os métodos de pagamento, portanto há uma série digamos, de variáveis dentro da parte financeira que também é importante, e depois há os serviços de apoio ao cliente como fundamentais, e em quarto lugar eu diria a logística e os transportes. Portanto, o e-commerce não é só marketing, não é só vendas. O e-commerce tem que ter estas 4 áreas muito bem, como é que eu ia dizer, muito bem fortalecidas. A questão da legislação, a questão das finanças, os serviços de apoio ao cliente e a questão que o Hugo levantou, e muito bem, da logística e dos transportes. E eu acho que a logística e os transportes, não é? Juntamente com aquilo que é mais visível, que é o pessoal da área da saúde, não é? Que é um pessoal que realmente que nós percebemos hoje a falta que faz, estamos bem rodeados com bons profissionais da saúde, e eu diria que a logística hoje e a distribuição vem como um fator absolutamente fundamental de suporte a tudo. Portanto, eu até poderia dizer, não há e-commerce sem uma boa estratégia de marketing, mas também não há e-commerce sem uma escolha correta. Aliás, acho mesmo que é uma das variáveis críticas, que é esta questão da logística. E a logística aí tem que se adaptar. Não quero falar de marcas, mas assim como foi muito criticada a questão do CTT, e permitem-me que fale para ser mais concreto, a transformação, a adaptação que o CTT está a fazer é absolutamente fantástica deste ponto de vista, do ponto de vista da distribuição e da logística. Portanto, podemos criticar, e foi muito criticado o CTT aqui por uma série de ações, fechou algumas... O CTT fazia parte do nosso imaginário, fazia parte da nossa cultura, não é? E realmente há postos que fecharam, etc. Isso são os aspectos, digamos, socialmente menos positivos, mas realmente quem olha hoje a capacidade que os CTTs estão a ter de se transformar e de apoiar nesse processo logístico, que vão ao limite de ter um dos maiores investimentos feitos em Portugal nos últimos tempos, se não o maior, a DOT, o CTT é um parceiro estratégico. Portanto, mesmo a SONAI, que tem um grande marketplace, reconhece e foi buscar um parceiro estratégico aonde? Precisamente ao processo logístico. Portanto, o Hugo tem toda a razão, é absolutamente fundamental. No fintech, também é muito curioso, porque o fintech é exatamente aquilo que estávamos a falar há bocado, Fábio. O fintech é quando vou lá para fora,
também passo, mas já só utilizo os cartões, não é? Que nós sabemos de algumas fintechs que não têm taxas, têm um tipo de facilidade completamente diferente do que nós estávamos habituados. Portanto, eu até diria, as fintechs já eram uma resposta a um mundo pré-Covid, mas a um mundo em que quem está por trás dessas grandes fintechs que entretanto apareceram, já estava a prever que isto vai acontecer. Portanto, o que é que está a acontecer com o Covid e no pós-Covid? É que essas fintechs vão realmente tornar-se muito mais competitivas. Se quisermos ir até às próprias moedas virtuais, que tanto o nosso Bitcoin ou outro tipo de moedas que às vezes foram maltratadas, não é? E eu percebo que elas foram maltratadas porquê? Porque a interferência do regulador é quase nula. A interferência, isto é, nós estamos agora num período pós-crise que podemos emitir moeda ou podemos valorizar moeda, desvalorizar moeda, criar corona bonds ou não, e realmente as moedas virtuais, pelo menos até agora, saem desse foco da regulação. E nós temos esse pânico. Mas não tenho dúvida nenhuma que, juntamente com o fintech, também estas moedas virtuais, o Bitcoin e outras que vão aparecer, vão ser uma das vencedoras disto que se está a passar. Claro que vão ter que ter as suas adaptações, não é? Uma coisa, e o Hugo perguntava isso e tocou mais uma vez e bem na ferida, esta questão dos pagamentos, quer dizer, não é? Quando nos estimulam a pagar ou por cartão de crédito ou pagar por MBWay, nós estamos efetivamente a caminhar para a virtualização da moeda. Já não só por uma questão fiscal, de evitar ao fisco, como tinha o estímulo que nos era dado para nós nos irmos, entre aspas, para o dinheiro de plástico, era para haver um registro, para não haver, digamos, uma fuga fiscal, não é? Para não haver uma gestão fiscal dos processos. Hoje nós já estamos, é mais do que isso, é uma questão de saúde, portanto, claro que esta questão, a crise da saúde vai passar, mas há uma série de evoluções nos processos de pagamento que vieram para ficar e que em resumo, eu diria, não há dúvida que essas são duas das grandes áreas vencedoras do e-commerce e que não vão aparecer. Já aí estão. Vão acelerar a sua importância e o seu contributo. Não sei se temos mais alguma questão das pessoas que nos estão da nossa audiência. Pedro, não sei se... Sim, Fábio, há aqui uma questão, é mais um conselho, se calhar aqui um pedido de conselho do Daniel Spínola, que indica que está a planear criar um pequeno negócio que consiste em lavagem de carros no concelho onde reside, com o objetivo principal da angariação de fundos para a Organização Mundial de Saúde, mas também, obviamente, para ter algum lucro pessoal. Algum conselho ou sugestão para esta ideia correr bem na prática? É aqui a situação que o Daniel expõe. Ok, vou ter que ser um bocado genérico, não é? Porque eu diria que, e aí, Fábio, se me permite... Força. Também já mostrava aqui um bocadinho a questão da cultura, não é? Aproveitando esta pergunta, é que eu não entendo que no futuro vamos ter negócios online ou negócios offline, não é? Todos os negócios vão ter que estar nas duas plataformas. Portanto, o conselho que eu dava, eu penso que o nome era Daniel Spínola, não é? O conselho que eu dava, a lavagem de carros é um serviço físico, não é? Mas os clientes dele vão estar no online. Pode ser no site, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, etc. Portanto, o que eu pedi ao Daniel e pedia, ou o conselho que dava e que dava a todos é: nunca pensem num negócio como se o negócio é online ou se o negócio é offline. Todos os negócios, nomeadamente no pós-Covid, mas também era uma tendência que não é nova, também já se vinha, mais uma vez vai acelerar, todos os negócios têm que ter a sua componente online e offline. Portanto, nós daqui a uns anos não vamos estar a falar em negócios offline e negócios online. Todos eles vão ter que estar obrigatoriamente nas duas plataformas. Da forma como o Daniel colocou a questão, ou o conselho que pediu, ele é muito, eu não sei a idade do Daniel, mas é muito típico da geração Z, no sentido de algo que a geração Z
valoriza efetivamente, para sermos concretos, porque às vezes nós vamos para esta questão, as gerações é uma questão de sociologia, de estudo, as coisas não são bem assim, não são. E quando eu digo que quero dar parte do meu rendimento para a Organização Mundial de Saúde, eu não estou a fazer nem mais nem menos do que aquilo que é importante que nós vamos fazer no futuro e que já era típico da geração Z. Não é? Isto pode ser ao nível micro, como está a fazer o Daniel, mas se calhar eu dava até um exemplo mais macro do que aconteceu esta semana, se calhar na semana passada, e que já é um sinal dessa preocupação com a comunidade e dessa responsabilidade que vai passar, que no Daniel é fazer aquilo, como ele disse muito bem, mas quero ganhar dinheiro. Claro que se só há negócio, se eu ganhar dinheiro, só não há negócio, não é? Não estamos a meter aqui as organizações sem fins lucrativos, que são organizações que têm a sua cultura, como é óbvio, mas não estamos a meter isto neste momento. Mas ele tem esta preocupação. Então aquilo que é que eu ia dizer? O que é que aconteceu na semana passada e nesta semana? Países como a Polónia, países como a Dinamarca, e ontem, penso eu, já a Áustria, o que é que eles nos vieram dizer? Nós só vamos apoiar nos layoffs, nos bailouts, só vamos apoiar os financiamentos das nossas empresas se as empresas não estiverem sediadas em paraísos fiscais. Porque isto era tudo muito interessante, era tudo muito bonito, mas as empresas estão em paraísos fiscais para não pagar impostos. Isto é, fogem à sua responsabilidade social. E depois, quando precisavam do Estado, que o Estado somos nós todos, então aí iam ter apoios, iam ter financiamentos, iam ter prerrogativas dos seus Estados. E isto é muito interessante. E pode ser a preocupação do Daniel ao nível da lavagem de carros, em dizer assim, eu quero dar uma parte à Organização Mundial de Saúde, mas se quisermos ir para a macroeconomia, isto está lá tudo. É desta semana. A Áustria, a Dinamarca, a Polónia, são países que, ao dizer assim, não, tu não vais ter o meu apoio porque tu não pagas impostos cá, é uma ação já de responsabilidade social, é uma ação de olhar para a comunidade, que eu pessoalmente estou 100% de acordo, não é? Mas que digamos que é interessante do que aí vem. Portanto, o que aí vem já está a acontecer agora, não é? Portanto, seria, digamos, estes dois conselhos que eu dava ao Daniel, nomeadamente que nunca se esqueça que tem que estar nas duas plataformas e apesar de estar a vender um serviço que é claramente um serviço offline, que tem que lavar o carro, uma coisa física, mas a promoção, a comunicação, a venda desse serviço, os seus clientes vão chegar lá provavelmente pelo online. E vão chegar lá provavelmente pelos motores de pesquisa, nomeadamente pelo Google. Não é? Portanto, que não deixe, o seu negócio é aparentemente 100% físico, porque é um serviço que tem que ser executado fisicamente, mas os seus clientes vão chegar lá pelo online, ou antes. Vou arriscar o número que 90% ou mais chegam lá dos seus clientes, vão chegar lá pelo online. Fábio, não estou a ouvir. Tem microfone. Agora já estou. Estou com o microfone. Se o Pedro me permite, e ainda no seguimento da pergunta do Daniel, muito rapidamente, fazendo a ponte com o nosso segundo ponto da nossa conversa, mesmo uma empresa, uma microempresa, como a que o Daniel pretende criar, nós podemos ter os chamados orquestradores de ecossistemas híbridos. E ecossistemas híbridos é exatamente isto que o Pedro dizia. Neste caso, o negócio é físico, é offline, mas tem obrigatoriamente ou desejavelmente que estar no digital para várias coisas, não só para comunicar, mas de certa forma, e o Daniel saberá melhor do que nós, acrescentar valor no serviço, reservar através de uma aplicação ou no site, não deixar de comunicar nas redes sociais. Portanto, todas as empresas, das mais pequenas às maiores, todas podem ser, de certa forma, orquestradores de ecossistemas híbridos. Portanto, estar presente nos dois lados e acrescentar valor nos dois lados. Eu creio que não temos mais questões para já de quem nos ouve. Eu passava, Pedro, para o nosso segundo ponto. Nós há bocado ficámos, e mesmo no seguimento do que o Pedro dizia, naquela questão dos peixes. Portanto, quem é mais ágil nesta mudança de paradigma vai ser quem acaba por se ingrar, por ter sucesso. Mas, de certa forma, e é óbvio que ainda há empresas que são físicas, sobretudo as físicas,
que, apesar de estarem a migrar para o digital, fazem-no, se calhar, não de uma forma ágil, porque têm normalmente estruturas organizacionais robustas, pesadas. Ao contrário, se calhar, do que acontece com empresas nativas do digital e que, de certa forma, migram para o offline. Por exemplo, a Amazon. Certo. Há aqui, até que ponto é que portanto, a filosofia mais pesada das empresas do offline e a metodologia mais quase de startup dos grandes nativos do digital influenciam nesta adaptação, nesta velocidade, nesta agilidade de adaptação? É verdade, essa pergunta é muito bem posta, muito bem colocada. Há uma dialética que é fundamental que nós vamos assistir, que é uma dialética entre a cultura da empresa, a cultura organizacional. Tenho debatido isso muito em muitos fóruns, nomeadamente com o professor Ricardo Mena e a professora Mafalda Nogueira no IPA. Temos debatido muito isto, a importância da cultura. Pois é, se é uma cultura de marketing, se é uma cultura, mas o que eu queria que as pessoas que nos estão a ouvir que ficassem cientes é do seguinte, que se calhar pode ser das coisas mais importantes ou dos meus contributos mais importantes, que é, antes de uma estratégia e antes de uma execução dessa estratégia, há uma cultura. E os nossos negócios, as nossas organizações, aquilo que nós somos profissionalmente, começa na cultura. Uma má cultura organizacional, uma má cultura de negócio, uma má cultura profissional invalida tudo o resto. Tu podes ser o indivíduo com maior número de competências e com maior número de conhecimentos, mas se tu não estás preparado culturalmente para aquilo que aí vem, tu não vais ter hipótese nenhuma de ter sucesso, seja profissional tu individualmente, seja tu organização do posto de trabalho. E esta dialética, com esta tal rapidez que está a falar, eu já vou lá diretamente, esta dialética vai ser fundamental. E é uma dialética, há um senhor que eu gosto muito, que é o Sr. Simon Sinek, que lhe chama, nós temos de ter uma mentalidade infinita nos negócios. O que é isso, uma mentalidade infinita? Nós fomos habituados. Eu fui habituado e fui treinado para o resultado, e então quem está nas vendas tem muito isso. Tu trabalhas para o curto prazo, tu trabalhas para daqui a 3 meses, tu trabalhas para daqui a meio ano. E a culpa não é de quem trabalha, a culpa é de quem lidera. Porque quem lidera, a cultura organizacional é feita por todos. Mas quem lidera tem uma responsabilidade ainda maior. E quem lidera tem liderado muito só para o curto prazo. E isto é um jogo infinito, como ele diz. Isto não é um jogo finito. Isto é, eu só vou ter sucesso se perceber que uma organização ou que um posto, uma função que eu tenho numa organização, um posto de trabalho, é algo que está numa mudança contínua e permanente. Cada vez mais é com mais velocidade. Não é? Daí a rapidez que eu tenho que ter. Mas há um contínuo, digamos, de progressão. E eu tenho que ter essa mentalidade finita. Eu amanhã posso ter sucesso, mas depois amanhã já não tenho sucesso. E o que te vai acontecer é que tu hoje és um vendedor fantástico, atingiste os teus objetivos. Tu és um gestor fantástico, porque a tua empresa está dentro dos números que tu disseste que está no orçamento. Mas o que é que isso vale? E nós temos que nos habituar que isso vale pouco. Porque o jogo é infinito, a mentalidade é infinita, porque quando acabar 2020 vem 2021 e depois vem 2022 e nós facilmente nos esquecemos o que está para trás. Portanto, é muito importante que nós, sejamos empresários ou sejamos colaboradores de uma organização, tenhamos essa mentalidade. Nós temos que deixar o curto prazo e temos que nos concentrar que nós estamos num jogo infinito. E num jogo infinito não há vencedores para sempre, nem há perdedores para sempre. Nós vamos ganhando uns jogos, perdemos outros, depois vamos ganhando outra vez, e essa mentalidade. Porque senão o que é que vai acontecer? Senão vamos colocar em causa a minha organização, ou vou colocar em causa a minha, digamos, a minha carreira profissional. Eu até costumo dizer, quando me pedem conselhos mais em termos individuais, que eu digo assim, nós individualmente temos mais competências. Neste mundo pós-Covid, termos mais competências, não é isso que vai interessar aos empresários. Eu aconselho fortemente a que as pessoas profissionais que digam assim, não é o meu número de competências, e deixem-me até arriscar mais um bocado, nem é por eu ser muito bom nesse grande número de competências que eu vou ser, como é que eu ia dizer, que eu vou ser
um profissional extraordinário. Não, porque essa é uma mentalidade finita. Tu vais ser bom no futuro em termos profissionais, ou tu vais ter uma boa organização porque a tua grande competência é a capacidade de adquirir novas competências. E esta é a mentalidade infinita que eu me refiro. Tu não podes, porquê? Porque o mundo está de uma maneira, como eu dizia, o barril de petróleo está em preços negativos. Então tu tens que te adaptar rapidamente a isso. Portanto, eu não quero trabalhar com pessoas com muitas competências e muito competentes. Eu quero trabalhar com pessoas que tenham a capacidade de aprender rápido. E se nós pegarmos nisso, Fábio, e formos agora para a questão do Fábio, é que a cultura das empresas que vêm do online é uma cultura das empresas do offline. Diferente das empresas que vêm do offline. E se me disserem assim, temos o online e temos o offline. Já disse há bocado, nomeadamente com a pergunta do Daniel, o que é que vai acontecer no futuro? Não há online nem há offline. Há carreiras, há negócios e as duas coisas vão estar integradas. Não são complementares. São integrados. Devem estar integrados. Não vai haver negócio só de um lado ou do outro. Qual é a questão que se coloca? Que foi a questão que o Fábio colocou muito bem. Está bem, mas as empresas que estão neste momento só no online e querem vir para o offline estão melhor ou pior preparadas das que estão no offline e têm que vir? Na minha perspectiva, é sempre perigoso generalizar, mas na minha perspectiva estão melhor preparadas as empresas que vêm do on para o off do que o contrário. E porquê? Tem a ver já com uma questão mais financeira. Não é? As empresas que vêm do offline têm normalmente uma estrutura de custos muito ligada a esse mesmo offline. E então o que acontece? Acontece que vêm para o online muitas vezes para defender o seu negócio offline. Se quisermos falar em nomes, não é? Uma grande empresa como o Continente. O Continente, quando vem para o online, tem os seus grandes custos para pagar as instalações, os recursos humanos, todo o investimento da parte imobiliária que alguém fez, mas que eles têm que lhe dar o retorno. Portanto, então vem para o online sempre, sei lá, grandes cadeias de lojas que nós conhecemos, na área da perfumaria, por exemplo, na área da venda de livros, seja o que for, vêm para o online, mas tem que pagar as suas rendas no Norte Shopping, tem que pagar as suas rendas no Colombo. E a cultura que vem para o online é uma cultura ainda pouco desapegada daquilo, percebe, Fábio? Daquilo que é o offline. Portanto, É quase como se fosse uma simples extensão do negócio que existe no offline representado no online. Ou seja, quase não agrega valor, não se cria uma experiência única, não é? É isso. Entender o negócio deles tradicional, ao fim e ao cabo, não é? Enquanto quem vem do online, não. Quem vem do online tem que ir para o offline ou não? Claro que sim, não tenho dúvidas, não é? Falou aí na Amazon, a Amazon comprou uma cadeia alimentar americana, food, e veio para... Agora, vem como? Vem de uma maneira inovadora. Exatamente. Tesla. Exatamente. A Tesla é um caso fantástico. Exatamente. Ela vende carros no meio do Corte Inglês. Exatamente. Não é? Portanto, o que é que a Tesla... Quem quiser encomendar um Tesla, encomenda online. Portanto, mesmo quem está no Corte Inglês vai ter que o encomendar na plataforma online. Então, não sei se já pensaram, por que raio é que eles se lembraram de estar no meio? É que eles estão no meio dos outros produtos, porque é que eles estão lá? Porque a Tesla deve fazer, eu vou atirar uma coisa que pode não andar muito longe da verdade, mas não é científica, não é, digamos, factual. Mas se calhar a Tesla faz tantos testes drive como as outras marcas todas em Portugal, ou na Europa ou no mundo. Isto é, o número de testes drive que faz a Tesla é imensamente superior a qualquer uma outra marca, quase como uma riscaria aqui em Portugal. Se calhar faz tantos testes drives como as outras 10 marcas que vêm a seguir à Tesla. E faz isso porque é um offline deles. Por isso é que eles estão no Corte Inglês, têm uma garagem, nós vamos ao Corte Inglês, mas depois vamos dar uma volta obrigatoriamente. Portanto, a Tesla, digamos, é uma empresa do online? Não. É uma empresa integradora das duas plataformas. Eu encomendo todos os carros, 100% dos carros são encomendados online. Mas tenho o offline, que é o test drive, que eles sabem que são fundamentais. Portanto, a mentalidade é diferente. A mentalidade é, eu tenho o offline para defender o meu negócio. Não é? E é esse, digamos, o risco, e é esse o medo que eu tenho das empresas offline. E das pessoas que nos estão aqui a ouvir, e que têm neste momento um negócio só offline, o que eu aconselhava,
como é que eu ia dizer, veementemente era o seguinte: o meu negócio pode ser offline, mas tem que vir para o online. Mais uma vez, já não há negócios numa só plataforma. Agora, o que é que vocês têm? Eu vou para o online e muitas vezes ir para o online quer dizer transformar o meu negócio. Certo. Eu tenho é que transformar o meu negócio. E transformar o meu negócio não é mudar aquilo que eu vendo. Não é mudar os preços daquilo que eu vendo. Transformar o meu negócio é olha para o teu negócio e olha para ele de uma forma que diz assim: ele hoje já não pode estar só nesta plataforma e eu tenho que ver como é que eu consigo estar nas duas plataformas. Agora, não penses se tens que ir para o online. As pessoas que nos estão a ouvir não podem pensar se têm que ir ou não online. Têm que ir, ponto. Exatamente. Aqui a questão é, pensem como é que eu vou transformar o meu negócio para usufruir também desta integração de plataformas on-off. Não sei se fui claro, Sim, mas... sim. A agregar valor, exatamente. A Tesla não vende só carros portanto, no digital, portanto, há toda uma experiência integrada como a Amazon, no mesmo sentido está a fazer, no sentido inverso, aliás, do digital para o offline. A experiência na Amazon Go, portanto, de ir a um supermercado da Amazon, não é como ir a outra superfície. É muito digital a experiência de compra, a integração é completamente diferente. Portanto, podemos dizer que quem está a fazer corretamente esta transformação, estes orquestradores, e claro que estamos a falar de grandes empresas, dos ecossistemas híbridos, têm a tal visão infinita, não é? Estão a ganhar muitas vezes, não ganham só uma vez. E depois já há aquelas empresas que correm o risco de ter a tal visão finita e no passado temos grandes exemplos, temos exemplos até de empresas que foram groundbreakers na sua área, a Kodak, por exemplo, ou mesmo o Blockbuster, o já esquecido Blockbuster, que foi rental de vídeo, que veio a Netflix, reinventou o negócio e hoje já não se for falar da Blockbuster. Claro, é isso mesmo. Essas questões culturais que falava são importantes e quando fala aí na Kodak e bem, eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir têm a consciência que quem inventou a fotografia digital foi a Kodak. Exatamente. A Kodak é uma empresa que fechou, não é? Há uns anos. Quem é que muitas vezes passa a ideia de que alguém inventou a fotografia digital e destruiu uma empresa que tinha, que era completamente hegemónica no mercado, porque tinha de tudo. Tinha os rolos, tinha as máquinas, tinha os produtos para revelar, tinha tudo, não é? A Kodak tinha tudo. Não, mais grave do que isso, a Kodak tinha tudo e foi a Kodak que inventou a fotografia digital. Só que depois entra na tal cultura da empresa. Só que qual foi a cultura da Kodak? É que a Kodak disse assim, é a cultura misturada com a tal mentalidade finita, com a mentalidade de curto prazo. A Kodak pensou o seguinte: se eu, por acaso, lanço agora a fotografia digital, eu posso perder metade das minhas vendas. E perdia, claro que perdia. Só que hoje, passados 20 ou 30 anos, a Kodak dava cartas no mundo todo e hoje era uma empresa de referência para toda a gente. E não o é neste momento. Porque eles inventaram a fotografia digital. Porquê é que não avançaram com elas? Mentalidade infinita. Mentalidade finita. Cultura e mentalidade de curto prazo. Porque senão os meus acionistas vão ser menos remunerados. Porque senão no final do ano eu vou ter menos dividendos para distribuir aos meus acionistas, porque eu vou lançar um tipo de fotografia que ainda não está, que é um futuro, mas que ainda não está bem consolidada no mercado e vou começar a perder vendas no outro, vou canibalizar o meu produto onde eu sou esmagadoramente maioritário. E a Kodak fez essa estupidez. E a Kodak depois só dura muito tempo, porque perdeu muito dinheiro a cair, mas como tinha muito dinheiro também demorou muito tempo a cair. Mas a mentalidade finita, a decisão da Kodak, isto depois é tudo muito irónico, não é? Porque o CEO que distribuiu mais lucros à Kodak foi o CEO que teve a decisão que enterrou a Kodak, que sepultou completamente a Kodak, que foi aquele que diz, vamos guardar a fotografia digital, é uma inovação nossa, mas não a vamos lançar. E ele toma essa decisão, não a lança, e claro que depois já não é ele, porque ela depois, passado 10, 15, 20 anos, quando desaparece a Kodak, já não é ele que está. Há outro desgraçado que fica com as culpas. Por isso a mentalidade tem que ser infinita. A mentalidade da organização tem que passar para lá dos líderes. É da organização. Percebe, Fábio, o que eu estava a dizer há bocado?
E isto incomoda-me bastante, porque depois há um exemplo contrário, aquela cadeia americana, a CVS de farmácias, não é? É um exemplo também muito curioso, que deixou de vender tabaco. Deixou de vender tabaco. E tinha, já não sei de cor, mas tinha uma grande parte das suas vendas associadas ao tabaco. E deixou de vender tabaco, que é por uma questão de responsabilidade social, responsabilidade com a comunidade. O que aconteceram às ações? Baixaram, mas passado meio ano já estavam mais altas que o que estavam. Perderam 10 ou 15% das suas vendas, claro, mas ganharam muito mais. Porquê? Porque o jogo não acaba amanhã. Esta mentalidade é uma mentalidade que tem que durar e tem que ser infinita. Termino aqui a dizer, porque o Simon Sinek fala disso também de uma maneira muito interessante, no declínio ético, e é uma coisa que, por exemplo, nós podemos estar atentos ao que tem acontecido nos últimos tempos com o Facebook, e que o Sr. Zuckerberg, que andou pelo Senado americano, pelo Congresso americano, veio cá à Europa também, e o Sr. Zuckerberg diz uma coisa muito perigosa em termos daquilo que é a ética que nós devemos ter. Ele diz que é importante que os países, uma coisa do género, eu não vou ser completamente rigoroso, mas que é importante um papel mais ativo dos governos dos países e, acima de tudo, dos reguladores desses países. Ele apela a que os reguladores dos países têm que ser mais fortes na regulação da atividade da internet e do digital. E ele diz isso na sequência daqueles escândalos com a Cambridge Analytica, com aquelas fugas de perfis que permitiram o Brexit, as eleições americanas e que permitiram esse jogo todo. Quer dizer, o que ele está a dizer, reparem bem, o que ele está a dizer é: eu, para ser ético, vocês têm que mudar as leis. Exatamente. Epá, eu custa-me muito, pode ser uma forma errada dele ter colocado o seu raciocínio, não é? E estamos a falar de uma pessoa que é absolutamente uma referência mundial, portanto, longe de mim, de qualquer coisa. Agora, mas podemos refletir sobre aquilo que ele diz. O que ele diz é sinal que ele põe um negócio à frente de qualquer coisa. Porque o que ele diz é: eu apelo aos Estados e ainda mais aos reguladores entre os Estados para regular melhor as nossas interações na internet, novas regras para a internet, porque isso permite que todos nós vamos ser mais éticos ao utilizá-la. Não. A ética é um valor, tem que fazer parte da nossa cultura. Nós, culturalmente, ou somos éticos ou não somos éticos. Eu não posso estar a dizer, como ele diz, que eu só vou ser ético porque as leis vão me obrigar a ser ético. Entende a diferença? Isso portanto, é uma coisa que eu acho que é absolutamente fundamental. Depois, deixaria aqui uma última nota só, em relação a esta questão da cultura, só em relação àquilo que me perguntou, que é a questão que muitas vezes nós temos que começar de novo, quer dizer, e temos que começar de novo muitas vezes porque os nossos negócios correram mal, claro. E aí nós em Portugal às vezes estigmatizamos muitas pessoas que os negócios correm mal, ao contrário de outros países onde as pessoas até são sobrevalorizadas. É currículo, dá currículo. É que se correu mal nós tínhamos pelo menos um processo de aprendizagem. Exatamente. É importante que isso... Mas também eu vou pegar noutra coisa que vai ser importante neste tempo pós-Covid, que é: tu muitas vezes vais ter que mudar o teu negócio e o melhor é que tu mudes enquanto ele está bem. Exatamente. É? E mesmo que isso seja uma decisão que canibalize ou que envolva custos. Exatamente. Exatamente. Portanto, é sempre melhor mudarmos quando as coisas correm bem do que sermos obrigados a mudar já à pressa, com menos liquidez, com mais stress, com menos vendas, mudamos às pressas quando as coisas estão piores. Ou se quisermos, eu até costumo dizer, é melhor sermos nós a acabar com as nossas empresas do que ser o mercado a obrigar-nos a acabar com elas, não é? E só, claro, nós estamos formatados no sentido de, nós fazemos grandes lançamentos de produtos, fazemos grandes lançamentos de empresas, grandes lançamentos de negócios, nós não estamos formatados para o descontinuar. E eu também deixava, numa cultura infinita, é importante também que eu diga assim: este negócio está espetacular, mas se calhar é a altura de o mudar, é a altura. E é mais fácil sempre fazê-lo quando as coisas estão bem. Certo. É o tal elevar a capacidade de tomar decisões arriscadas, mas ponderadas. Nós, se calhar, no próximo bloco, vamos falar como de facto o e-commerce parece inevitavelmente, sobretudo agora neste período de crise e mesmo depois do pós-crise do Covid, o e-commerce é o ponto inevitável para os negócios, sobretudo os offline.
Nós, se calhar, agora passamos para mais um bloco de perguntas das pessoas que nos assistem. Não sei se temos aqui alguma questão que... Fábio, temos? Sim, sim, força. Peço desculpa, temos 3 questões. Há 2 delas que foram colocadas mesmo no final do bloco anterior, que acho que depois podemos fazer aqui uma ligação. A primeira, que ficou pendente, do José Cabral Vaz, que é o seguinte: vimos a influência do RGPD no e-commerce. Qual é a opinião do Pedro sobre o papel dos reguladores e a sua consequência nos projetos das empresas? Certo? Um abraço para o José Vaz. Eu há bocado referi isso, não é? Portanto, há 4 áreas que nós nem sempre estamos atentas a elas no comércio eletrónico, e uma delas é realmente a parte da legislação do e-commerce e toda esta área. A regulação é uma discussão sempre, eu vou assumir, eu não tenho uma ideia definitiva sobre a regulação, não é? Porque a regulação é algo que aparece sempre, não é? Sei lá, nós quando começamos a ver o fenómeno do alojamento local, depois percebemos que é preciso uma regulação. Só que a regulação depois abre as portas a tudo também, não é? Era o caso do Sr. Zuckerberg, que até pede uma regulação para ele ser ético, não é? Portanto, a regulação é uma faca de 2 gumes, não é? É importante a partir de uma certa altura regular. E eu aí acho que estou de acordo com esta questão da proteção de dados, não é? Sabemos que há marcas, por exemplo, a Apple é uma marca que se gaba e que, como é que eu ia dizer, utiliza isto para incrementar a sua consciência de marca quando diz: nós não fornecemos os dados dos nossos utilizadores, quando houve aqui há uns anos atrás, aquela questão toda para saber quem andava, e eles não forneceram os dados. Pelo menos oficialmente não os forneceram, e defenderam isso e trazem isso até como uma comunicação forte de marca. Agora, é preciso também regular isso, sem dúvida nenhuma, não é? Todos nós sabemos que vamos ao nosso mail e muitas vezes é uma desgraça a quantidade de mails que estão lá, que nós nem sabemos como é que eles vão lá parar e como vão lá ter, etc. E até nos podia levar mais longe esta questão dos hackers e dessas coisas todas, até nos podia levar isso mais longe. Mas para não fugir à questão, esta questão realmente da legislação do RGPD, o que eu diria é fundamental respeitar o RGPD. E é fundamental respeitá-lo por 2 razões. A primeira, por uma questão legal, não é? Porque a agressividade das multas, a agressividade do que está por trás é muito forte, portanto, por uma questão legal, e depois por uma questão ética, não é? Se me perguntassem a mim, eu gostaria mais que a ética dominasse estes processos em vez da regulação. O problema é que cada um de nós tem a nossa ética, não é? Há um autor brasileiro que eu gosto muito, que é um professor da Universidade de São Paulo, o Clóvis Barros Júnior, que dizia que ele ensina a ética na Universidade de São Paulo, e ele dizia que a ética é um comportamento. Portanto, eu não sou ético porque digo que sou ético, ou não sou ético porque digo que quero ser ético. O que ele diz é: tu, 1/10 de segundo antes de morrer, deves olhar para a tua vida toda que tu tens atrás e dizer: toda a minha vida eu fui ou não, ou tive ou não um comportamento ético. Portanto, eu acho que a ética devia prevalecer em relação à regulamentação. Admito que a ética de cada um de nós tem a sua ética, e nós sabemos que cada um de nós há cada ética aí complicada, portanto admito que a regulação é precisa. Acho que a regulação tem que ser QB, mas que é necessário um mínimo de regulação. De resto, também é esta área dos RGPD, que nós sabemos que é uma área muito complicada, porque, por exemplo, nem todas as geografias estão ao mesmo nível, não é? Nós, mesmo em relação a isto ao Covid, a gente vê o que se passa na Coreia do Sul, na China, que são países onde nós temos uma aplicação que nos diz se somos verdes, vermelhos ou azuis para o Covid, não é? E a questão é que é algo que interfere completamente
não há RGPD que resista a isto, mas a questão é que a doença lá nesses sítios é onde ela está mais controlada. Europa, eu não estou a ver nunca a Europa a fazer uma coisa desse género. E se fizer, vai fazer de uma forma anónima. Não é assim que está a acontecer na China, não é assim que está a acontecer na Coreia do Sul, para falar de um país até menos democrata e o mais democrático. Portanto, não é isso que está a acontecer, não. Eles sabem que o senhor tal está-se a aproximar do senhor tal que ainda é um suspeito de Covid, portanto, alguém recebe uma mensagem no SMS a dizer afasta-te desse senhor. Portanto, estamos a falar num RGPD ainda quase Big Brother, ou Big Brotheriano, não é? De alguma maneira. E é isso, portanto, essa pergunta do Zé Vaz é muito bem feita, porque este equilíbrio entre a ética e a regulação é muito complicada. Eu acabaria por dizer assim, ainda bem que nós estamos na Europa, portanto, com todos os defeitos, a grande cultura, agora de maneira geral, a grande cultura ainda está aqui na Europa, o grande respeito pelo cidadão ainda está aqui na Europa, mas eu acho que é um dos grandes desafios que os nossos governantes a nível mundial vão ter, e esta crise apanhou-nos um bocadinho a nível mundial, um bocadinho de fragilidades em termos de liderança, mas uma das grandes discussões que vai ser, que a nível, portanto, dos governos mundiais vai ser mesmo esta, não é? Este equilíbrio entre uma regulação que tem que ser feita, mas também a ética que temos que ter entre elas, o respeito por cada um de nós. Muito bem. Eu não sei se temos mais alguma questão. Temos, Fábio e Pedro, temos duas questões, temos mais duas questões neste bloco, pode ser. Aqui uma questão, aqui para um participante se identifica como Zé do Pipo, mas faz uma questão realmente interessante sobre outro mercado, que então é a seguinte, e está a pedir aqui um comentário, basicamente um comentário ou a visão e opinião do que acontecerá com o mercado imobiliário. Qual a importância do online? Muito bem. É uma pergunta dificílima e é uma pergunta interessantíssima ao mesmo tempo. Eu antes de março, eu pensei que o imobiliário ia ser a área da próxima revolução digital. Sinceramente, estava absolutamente convencido, nomeadamente aqui em Portugal, já tinha falado com algumas pessoas, nós sabemos aqui em Portugal o que se estava a passar com a compra por parte de franceses, de brasileiros, de chineses, o que estava a passar no mercado imobiliário em Portugal. E eu sempre pensei, eu já vou dizer agora a seguir, e eu sempre pensei que o grande foco ia ser a questão do imobiliário, ia ser a próxima transformação digital, ia estar na imobiliária. Acontece realmente que esta crise digamos, pacífica. Eu agora já não sei os tais dados da CIBS referidos pelo Dr. Paulo Portas, mas eu acho que a parte do imobiliário da construção no índice 100 veio para metade, não é? Mas não quero, porque agora também não tenho os números todos de cor, mas a coisa foi, portanto, vai haver um impacto na construção e na parte imobiliária durante este período, não é? Portanto, o que é que eu diria? Eu encararia este período como uma suspensão, que pode ser de 3 meses, meio ano ou 1 ano, conforme o que isto durar. Isto, agora até me refiro mais à crise económica e não tanto à crise sanitária ou de saúde, não é? Mas eu acho que vai haver uma retoma dessa transformação digital nas imobiliárias. E o que eu aproveitava para dizer, portanto, a quem colocou a questão, mas para dizer a todos os participantes, que isto quaisquer das coisas também mais importantes que eu posso dizer. Quando nós falamos em transformação digital, e neste caso estamos a falar na transformação digital na imobiliária, o que eu vos peço vivamente é o seguinte: a transformação digital não é tecnologia. Eu vou repetir, a transformação digital não é tecnológica. O Uber não teve o sucesso que teve porque tem uma tecnologia absolutamente inovadora, transformadora e disruptiva. Não é. É um GPS em cima de um mapa que já existia, só lhe puseram em vez de uma setinha um carrinho a andar e ligaram isto aos nossos telemóveis. Portanto, onde é que está tecnologicamente a disrupção da Uber? Não está, não existe. Portanto, o que eu peço é que quando nós vamos, como é o caso da imobiliária, que
passado este pós-Covid, vai ser seguramente uma das áreas onde isso vai acontecer. Eu tenho que olhar para o negócio da imobiliária e dizer assim, o que é que eu posso fazer de diferente neste negócio? O que é que eu posso fazer, eu que tenho uma imobiliária, como é que eu posso comercializar imóveis de uma forma diferente daquela que tem vindo a ser comercializados? E a tecnologia o que é? É um facilitador para eu transformar o meu negócio. Portanto, Zé, seguramente que a transformação do negócio da imobiliária, assim como nos outros negócios, não está na tecnologia que eu vou descobrir. Não vão por aí, por favor. Transformem o vosso negócio. Olhem para o vosso negócio numa nova perspectiva. Sabendo que hoje eu tenho tecnologia que me vai permitir olhar para o negócio da imobiliária de forma diferente, ou para os outros negócios de forma diferente, como foi o caso da Uber, que disse assim, opá, isto bom, era ter um negócio de transportes de passageiros, onde eu não tivesse motorista nem tivesse carros, claro. O que é que foi a tecnologia? Foi um facilitador para uma ideia transformadora. Nós falamos muito em transformação digital, mas a transformação está nas nossas cabeças, está nas nossas ideias. Agora, a tecnologia não é importante? Claro que é muito importante. E é muito importante porquê? Porque hoje permite-me a mim aplicar ideias, operacionalizar ideias, que sem a tecnologia eu não era capaz mesmo que as tivesse. E eu acho que é para isso que a imobiliária também vai ter que olhar, não é? Vai ter que olhar para a maneira como eu vou transformar. Mais uma vez, há aqui um hiato, mas vamos voltar. O resto, o Zé sabe muito melhor do que eu da imobiliária, mas o que a história ao longo dos anos nos vai dizendo e que eu não tenho nenhuma indicação que vá sendo o contrário, que vai ser o contrário, é que na parte da imobiliária há zonas que nunca vão descer de preços e se calhar quase 90% das zonas, num prazo de 5 anos ou 6 anos, estão os preços a compensar, digamos, se eu faço um investimento a um ano ou dois é uma coisa, no médio e longo prazo, e como eu dizia há bocado, ter uma mentalidade infinita hoje, que é fundamental, é ter uma mentalidade de médio e longo prazo, é construir todos os dias um bocadinho e é saber que as vitórias que eu tenho não são para sempre e as derrotas que eu tenho também não são para sempre. Muito bem. Se calhar vamos para a segunda pergunta, Pedro. Sim. Tínhamos uma terceira pergunta, mas uma questão aqui de gestão de timing, já informei que vamos passar para o último bloco. Sugeria, então... Muito bem, muito bem. Pedro, nós já percebemos que a solução nesta fase... Estão-me a ouvir? Sim, sim. Muito bem. Que nesta fase de crise, no pós-Covid, que a solução passa pelos e-commerce. Acho que é um ponto comum e fácil de aderir, o e-commerce, portanto, passar para o digital. O next normal, que é este terceiro ponto, o next normal. Qual vai ser o próximo normal? Fale-nos um pouco, já percebemos que o e-commerce é a solução, fale-nos um pouco do terreno, do digital. Portanto, já percebemos que a aceleração, as empresas, esta aceleração e a adoção para o terreno digital vai ser, portanto, propelada, como se costuma dizer, vai ser acelerado esse ritmo. Mas como é que é? As empresas que vão para o digital ou que querem ir para o digital, que terreno é que vão encontrar? Números. Qual é o volume de negócios do digital? Canais. Como é que o consumidor se comporta nesse canal? Vou encontrar, acima de tudo, uma democratização da concorrência, com tudo de bom que isso tem e de perigoso que também tem, não é? Claro. Alguém, já não sei quem, mas alguém dizia que os sistemas democráticos, a democracia é o melhor sistema dos sistemas conhecidos, não é? E a democratização o que é que vai levar? Vai levar a uma concorrência de todo lado, não é? Portanto, a concorrência vai passar a ser, digamos, muito mais global. Claro que há mercados como o mercado alimentar e outros mercados, até mais uma vez, aquilo que falamos há bocado no início, a geração Z, o que vem aí, as pessoas vão privilegiar aquilo que se chama os circuitos curtos de comercialização, porque são mais amigos do ambiente, são mais responsáveis, portanto isso vai existir, esta questão, nomeadamente em alguns mercados, dos circuitos curtos, mas quem vai para o online tem que perceber que a sua concorrência muda. Eu posso ter uma loja pequenina numa cidade em Oliveira das Meias, em que digo que a minha concorrência está ali naquele quarteirão, onde as pessoas vão ao Porto, e quando eu passo para o digital eu posso ter uma concorrência global. E essa é uma grande mudança.
Mas também o mercado passa a ser um mercado que eu tinha de 10 mil pessoas, passou a ser um mercado de 2 mil milhões de pessoas. Portanto, há uma, digamos, há um confluir de fatores em que a democratização do acesso a mercados me vai tornar, vai-me obrigar a ser mais competitivo, vai-me obrigar a que eu seja mais rápido, cá está, e que eu seja o tal peixe pequeno que consegue andar mais rápido no mar preenchido de peixes pequenos e de tubarões e de tudo o resto, não é? E eu vou ter que fazer essa figura do peixe pequeno, acho que é que se digamos, adequa bastante aqui, não é? Portanto, vou ter que entrar por aí. Por outro lado, ao nível mais macro, nós temos que ter aqui uma reflexão que eu não sei muito bem também como a vamos resolver, mas deixo aqui uma reflexão que é, nós neste momento temos 20% da economia é digital. Mas, para que vocês saibam, 20% da economia digital só gera 3% do emprego. Isto é, na hipótese improvável que 100% da economia podia ser digital, nós só precisávamos de 15% dos empregos atuais. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que há uma inevitabilidade. Qual é? A economia digital vai crescer. Não tenho dúvidas. Com esta fase do Covid, se calhar até vai crescer de uma forma exponencial. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vai haver menos emprego? Eu dizia assim, provavelmente. Já sabemos que vão aparecer novos empregos, há outros empregos que vão ser destruídos, mas como um balanço final, menos. Aliás, hoje, entre alguns investigadores e alguns cientistas, é hoje pacífico que no futuro nós vamos ser, a percentagem de pessoas a trabalhar por conta própria vai ter um crescimento absolutamente exponencial. Isto é, eu vou trabalhar por conta própria, porquê? Por dois fatores. Primeiro, porque é a maneira de eu ser mais competitivo, e segundo, porque eu quero gerir a minha vida. Porque uma das coisas que o Covid nos trouxe é uma coisa muito simples, que é, eu não quero integrar a minha vida profissional e a minha vida pessoal. As pessoas que estão neste momento em teletrabalho, que são muitos milhões, se calhar na ordem dos milhares de milhão, as pessoas que estão neste momento em teletrabalho, descobriram uma coisa que eu acho muito interessante, que é, eu já não quero integrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Eu quero integrá-las. Já não quero que elas sejam complementares, melhor dizendo. Eu quero integrá-las, não é? E o teletrabalho veio um bocado demonstrar isto. Por isso é que eu acho que vai ser... há muitas coisas que não vão ser iguais. E uma delas é esta. Eu dizer assim, eu quero trabalhar por minha conta. E vou trabalhar por minha conta por dois fatores. Primeiro, porque há menos empregos fixos, mas em segundo lugar, porque sou eu que vou definir para quem quero trabalhar, quem é o chefe que eu quero ter, se esse projeto que me estão a convidar é um projeto que eu aceito ou não aceito, e como é que eu quero estar nele. E mais, e não quero ter um projeto para toda a minha vida, que foi aquilo que me ensinaram a mim. E ao meu pai até dizia outra coisa, tu arranjas um emprego do Estado, porque é um emprego para a tua vida. E a mim disseram, se tu arranjas um emprego numa boa empresa, porque paga melhor que o Estado, numa grande empresa, mas tu está lá. Isso acabou. Acabou completamente, não é? E são as pessoas que vão dizer, não, eu quero trabalhar neste projeto 2 anos, eu trabalho 2 anos neste projeto, mas depois eu quero escolher o meu projeto. Portanto, nós, dito de outra forma, nós vamos ter que estar preparados e o nosso mercado de trabalho, e quem lidera equipas, vai liderar equipas que no futuro vão ser um mix de pessoas da nossa empresa que trabalham connosco e de freelancers que eu vou contratar. Enquanto hoje, nós gestores, olhamos para os freelancers, olhamos, entre aspas, deixemos dizer assim, muitas vezes para os recibos verdes, que chamamos de recibos verdes, olhamos para eles como uma gestão de custos do negócio, certo. O que eu acho que isto vai se virar ao contrário, que é alguém que é muito bom, que eu quero que trabalhe comigo, vai dizer, não. Como é que tu geres a tua equipe? Que projeto é que tu queres que eu esteja? Não é? Então, sim senhor, então eu vou estar 2 anos com o projeto, se me agradar estou mais, se não me agradar não estou mais. E esta mudança vai ser uma mudança muito interessante e que esta componente digital também vai trazer. Do ponto de vista tecnológico, esta questão da digitalização, além daquilo que eu falei há bocado, que a transformação digital é acima de tudo uma transformação de mentalidades e não de tecnologia, mas se for para a tecnologia,
tenham sempre a ideia de que o mobile first. Isto é, Exatamente. a revolução tecnológica passa essencialmente pelo mobile. Seja há bocado o que perguntava ao Daniel para a lavagem de carros, seja para o que for, seja para um site, eu hoje tenho que pensar que a geração Z utiliza em média 8 a 9 ecrãs, 10 ecrãs todos os dias e estão muito habituados a este multitasking, multiscreen, mas acima de tudo eles utilizam mobile, utilizam os smartphones, utilizam os tablets, mas acima de tudo os smartphones. Portanto, quando nós falamos em transformação digital, quando nós falamos em negócios digitais, nós estamos a falar muito em algo que é, acima de tudo, mobile e só depois é que vem o resto todo. Um exemplo muito prático que eu dava um conselho a todos é, quando encomendarem a alguém para vos fazer uma coisa tão simples como um site, não peçam um site para o desktop do computador e que depois seja responsive no mobile. Não é assim. Eu peço um site primeiro para o mobile, primeiro para o smartphone e só depois é que peço que ele seja ajustado ao desktop, não é? Portanto, isto é algo que no digital de uma maneira geral e que no e-commerce vai ter uma mudança radical nesse aspecto. Um peso muito importante. E mais do que isso, mais do que estar, eu aproveito, Pedro, se me permite, para também dar esta indica. E é uma coisa com a qual eu contacto diariamente na agência, na People, e mesmo na minha vida pessoal. Quando falamos de e-commerce, mais do que estar no digital, e claro que sim no mobile, não devemos esquecer o papel que as redes sociais têm, não só na capacidade de comunicação constante com o consumidor. Aliás, porque comunicar, isto, na perspectiva de humanizar as marcas, comunicar, nós somos pessoas, as pessoas gostam de comunicar, nós gostamos de ouvir os consumidores. Portanto, mais do que essa componente de comunicação, já tem componente de compra. Já é possível comprar ou agendar serviços nas redes sociais. É um passo por cima do dado pessoal, mas fica a dica, eu agendo o meu cabeleireiro no Facebook. Falando de moda, e em particular perfumaria, quem compra mais perfumes são mulheres no Instagram e dados qualitativos quando estão no cinema, à espera que o filme comece. E, portanto, reparem nesta integração off-on. Vão ao shopping, se calhar até vão à loja, veem o produto e, para poupar tempo, se calhar, no Instagram, portanto, não é na loja, no Instagram compram o produto. Enquanto esperam, portanto, esta integração, mobile first, evidentemente, está no digital, mas também não descurar as redes sociais, pelo papel e pela importância que tem na comunicação com o consumidor, mas também já pela compra, ou para agendar serviço. É muito importante. Muito importante. O que o Fábio falou, a questão do que hoje se chama social selling, não é? Social selling, exatamente. Também muito importante. Exatamente. Aquilo que o Fábio disse é mesmo assim. Agora, repare o potencial que isto é para alguém que está em casa e faz até um bricolagem pessoal, algum produto pessoal que pode chegar ao seu Instagram e vendê-lo. Exatamente. Portanto, e há casos disso, e de sucesso até. Sucesso. Portanto, quando eu falo, nós não temos que olhar, voltamos à primeira parte deste webinar de hoje. Exatamente. Não pensem mais que são os peixes grandes que vão ficar aí. Não é? Há muito peixe pequeno que vai. E nós vamos ter essa concorrência também. Porque, então, o Fábio agora introduziu uma coisa completamente explosiva, que é qualquer um de nós pode, em potencial, ser dono de um e-commerce. Vende pelo Instagram. Eu amanhã posso ser. Não é? Tem que estar integrado com uma plataforma simples de e-commerce, mas sim, com o Instagram, fazer do Instagram o veículo, a principal montra, se quiser. Claro. É preciso falar nos sistemas de pagamento, por exemplo. Exatamente. Mas até aí é curioso, que é uma coisa que o Fábio sabe que está aí, quem está no e-commerce, eu agora falando do ponto de vista de negócio, o que é que nós queremos? Todos nós sabemos que as compras são por impulso, não é? Portanto, nós, digamos, nós muitas vezes refletimos sobre preço, sobre características do produto, mas está mais que provado, voltamos à neurobiologia, que quem manda em nós e quem decide, em 99% das situações, é a componente emocional que influencia a decisão, não é? Mesmo na questão de dizer, a parte racional diz-me assim, este preço é mais barato, mas a parte emocional está-me ali a dizer, mas o que é barato não é tão bom, não é? E eu depois não compro aquele, porque racionalmente o deveria ter feito, mas que a influência do inconsciente é absolutamente determinante. Sim. E então, voltando ao que eu estava a dizer, então nós temos uma coisa, quem tem negócios no e-commerce, que era fundamental, se a compra emocional é de impulso, que os pagamentos
fossem pagamentos que fossem feitos por PayPal, por cartão de crédito, seja o que for, não é? Mas não é isso que acontece. Eu agora não tenho aqui os números de cor, posso depois vê-los, mas em Portugal não é isso que acontece. Em Portugal, digamos, o principal meio de pagamento são as referências multibanco. Certo. E em segundo lugar, as transferências bancárias, estava agora a ver isto, primeiro são as referências multibanco, que acontecem 75% das pessoas que compraram online, 75% delas já pagaram por referência de multibanco. E depois a seguir vêm as transferências bancárias e depois em terceiro lugar o pagamento na ata de entrega. Isto é quando o estafeta nos entrega a encomenda, eu pago. E reparem, e isto é um conflito tremendo. Porquê? Porque nós, a perspectiva de quem tem um negócio de e-commerce quer exatamente o contrário. Não é? Quem tem o e-commerce quer primeiro, quer que se pague logo, porque é por causa da questão do impulso. Porque quem tem 3 dias, ou quem tem 2 dias, ou quem tem 1 dia para ir ao multibanco, ou para ir à sua aplicação do banco e pagar pelo multibanco, tem tempo para se arrepender com a compra, não é? E, portanto, isto aqui também é um caminho muito curioso a percorrer, que é, pelo menos em Portugal, que é os dados que eu tenho, portanto, os 3 principais metodologias de pagamento utilizadas, diria assim, que os nossos clientes mais optam e mais valorizam, são precisamente aquelas que, do ponto de vista de quem vende, menos interessam, não é? Portanto, também há um caminho a andar e a percorrer. Claro que há aqui voltamos à questão da cultura, e muitas vezes eu não faço o quê? Porque eu culturalmente não confio em colocar o meu número de cartão de crédito, nomeadamente aqueles 3 dígitos que estão por trás, não é? Em colocá-los, portanto, há esse conflito que tem que depois, que tem que ser ultrapassado, não é? Mas depois também quando nós vamos para o top 3 dos principais drivers, porque é que as pessoas compram online, também é curioso. Estou-me a referir agora especificamente a Portugal, e quando em Portugal se tenta perceber porque é que as pessoas compram online, em primeiro lugar vem os preços baixos. Certo. Né? E não me custa muito admitir que isto seja uma coisa que não tem a ver com a geografia portuguesa, é uma coisa transversal. Portanto, é também importante quem está a assistir que percebesse isto. Quer dizer, quem compra online está à espera de preços mais baixos. Não é? Depois, curiosamente, em segundo lugar, aparece como o segundo driver as transações mais seguras. Portanto, as pessoas acham que é um modo de transacionar mais seguro, provavelmente objetos de valor, por aí fora. E depois a facilidade do processo de compra, que também é curioso, não é? Portanto, acham que a facilidade, a comodidade do processo de compra é fundamental. E essa comodidade até passa para primeiro lugar quando em vez de estarmos a falar nas motivações porque é que as pessoas compraram online, nas vantagens de comprar online, então essa comodidade aparece em primeiro lugar. Em segundo, evitar deslocações. Encaixa perfeitamente no que estamos aqui a passar, não é? E em terceiro, evitar filas nas lojas. Não é? Portanto, curiosamente, isto são dados de 2019, portanto, antes do Covid. Mas, por exemplo, o evitar deslocações, evitar as filas na loja é algo que nós estamos a perceber agora, daí também o próprio avanço aumentou. Volto outra vez à questão do trabalho da CIBS com o Dr. Paulo Portes, aumentou 50%, não me quero enganar, mas de 7,5 para 15 são os números que eu tenho, posso mostrar a ser completamente rigoroso, a percentagem de compras feitas online, não é? Portanto, de fevereiro para abril, aumentou de todas as compras, também aumentou o valor, mas estamos a falar em número de compras, independentemente do valor, de todas as compras feitas, eram até janeiro, fevereiro de 2020, 7 ou 7,5 eram compras online e passaram para 15% em 2 meses. Absolutamente. E estes 15% para mim não vão voltar atrás, não é? Vão ser mais. Pronto, com o efeito que nós já dissemos que vai ter no futuro essa questão do peso das compras online. Já agora, para acabar esta questão mais numérica e de dados, as desvantagens de quem compra online, também em Portugal, mais uma vez, à cabeça, a dificuldade em fazer devoluções.
O que é uma coisa muito curiosa. Porquê? Porque o grande sucesso do e-commerce deve-se a uma legislação. Voltamos à questão da legislação que o Zé Vaz há um bocado perguntava. Deve-se à legislação que obriga, a legislação obriga, nos produtos onde isso é possível, não é? Porque há produtos não é, que são de utilização imediata, ou frescos, ou assim que não é possível, mas na maior parte dos produtos obriga a 14 dias para aceitar a devolução. Portanto, um dos grandes sucessos do e-commerce tem, todos nós podemos devolver um produto no prazo de 14 dias, ponto. E quem nos vende é obrigado a aceitar essa devolução, não é? E, curiosamente, há aqui uma aparente contradição, mas que, porquê? Porque eu tenho que levantar, tenho que ir ao correio, ou tenho que ir à transportadora, devolver o produto, etc. Mas se vamos ver algumas lojas, portanto, mais conhecidas, o caso da Adidas é um caso típico. A Adidas é das lojas de e-commerce, de alguém que vem com a mentalidade do off, mas com mais sucesso. E é muito curioso, uma das coisas deles não é 14 dias, eu dou 30 dias. Dou 30 dias. E não saiam de casa que eu vou lá buscar o produto. Não tem problema, não tenho que ir ao CTT. Eu vou lá buscar o produto e dou-vos o dobro do tempo e não quero que gastem dinheiro, não quero que gastem tempo que eu resolvo isso, não é? O que é que a Adidas vem? Porque apesar desta legislação proteger e muito bem o consumidor, o que acontece é que eles chegaram à conclusão que tinham 3,5% ou 4% de devoluções em valor. Portanto, um aumento de 3,5% ou 4% aos preços. Mas também, a pessoa não tem que pagar a devolução, dou o dobro do tempo a devolver, portanto, acaba por ser uma não questão, não é? Minimiza o risco da pessoa. Portanto, é um dos pilares de qualquer marca na relação com o cliente, é minimizar o risco e assim a disputar ainda melhor, mais facilmente a decisão de compra. É muito interessante. Eu não conhecia esse dado. A Zara faz o mesmo, de resto. A Zara faz muito isso também. Exatamente. Depois, então no tal top 3 das desvantagens, o segundo, eu tenho que esperar muito tempo para receber os produtos, o que para nós, agora falando para quem tem e-commerce, a importância, nós às vezes pensamos assim, mas porque é que a pessoa quer, há bocado falamos dos perfumes, porque é que a pessoa quer este perfume para amanhã? Porque é que ela não pode esperar não pode esperar uma semana pelo perfume? Não, é típico no consumidor. Voltamos ao início do webinar da parte emocional. Eu comprei, só preciso do produto para daqui a um mês, mas eu quero recebê-lo amanhã. Certo. É? Porque isso dá-me a tal confiança de que veio, recebi, porque eu compro, mais do que compro, que é uma desvantagem do e-commerce. E muitas das pessoas que nos estão a ouvir, que terão negócios, sabem que nós muitas vezes vendemos, mas não recebemos. E aqui no e-commerce é o contrário, eu só vendo depois de receber. Certo? E portanto, como a pessoa que já pagou fica com uma ansiedade maior, e mais uma vez a ansiedade é química, são hormonas que andam aqui dentro, não é? Portanto, a ansiedade que cria para receber a encomenda, porquê? Porque eu já paguei. Portanto, é o segundo aspecto digamos, das desvantagens do online. Pedro, eu não sei se há mais alguma coisa que quer comentar em relação a... Não sei se tem mais dados para indicar sobre o e-commerce em Portugal, como é que o consumidor se comporta. Se não, podemos avançar. Não sei se há mais questões que temos pendentes. Posso dar aqui um outro dado rápido. Em Portugal temos 67% da população online, com alguma atividade e alguma frequência, não é? Quantas pessoas compram online em Portugal? 32% das pessoas. 32%. É um dado curioso para motivar quem ainda estiver na dúvida. Pois, 32% compram mais, mas 32% das pessoas, estou a falar em números de 2019. Portanto, certo. Mais. Mas 32% das pessoas compraram nos últimos 12 meses. Certo. Depois há cerca, eu penso que são 7 ou 8%, perto de 10% das pessoas que já compraram, mas não compraram no último ano, se quiserem, não é? Portanto, não compraram em 2019. Mas, portanto, se quisermos juntar essas pessoas, temos cerca de 40% dos portugueses que compram online e nos últimos 12 meses compraram 32%. Não é? É motivador, é um dado encorajador para quem ainda estiver na dúvida sobre se deve ou não avançar para o e-commerce. E outro dado que este gosto de utilizar, porque é curioso, e estes dados são mais antigos, são 2018 ou 2017, mas dá-nos para ter uma noção que nós temos quase metade da população utiliza a internet, temos 3,20 mil milhões de pessoas a utilizar a internet,
mas a falar português, dados de 2018, mais uma vez. Portanto, temos 132 milhões. Portanto, a minha loja do e-commerce, mesmo que eu seja pequenina, que não tenha inglês, que é uma das regras, pá, a partir do momento que a concorrência é global, tê-la, mas se não quiserem, mesmo para aquilo que o Fábio há bocado falava no social selling, nós temos um mercado que, claro que depois há toda a questão dos direitos alfandegários, etc. Mas isto é só métricas, não é? Há 132 milhões de utilizadores diários da internet que falam português, não é? Sendo que 7 deles, 7 milhões são portugueses, não é? Mas são portugueses de Portugal. Mas temos, portanto, falantes de português e já estamos a falar num número muito interessante. São 132 milhões, não me gostaria nada de admitir, passados estes 2 anos, se calhar estamos a falar em 150 milhões de pessoas. É sempre em crescendo. Sim. Sim, e não é preciso... nós temos experiência, Pedro, aliás, nos e-commerce que temos sob a nossa responsabilidade, temos compradores do Brasil e sem grande... Não fazemos publicidade para o Brasil. Portanto, certo. O mercado da lusofonia está aberto e esses consumidores chegam até nós. É sempre uma boa oportunidade. Certo. É uma grande vantagem do online em relação ao offline. A partir do momento que tu estás online, seja com o site, seja o que for, os clientes vão te encontrar. Ou os clientes podem te encontrar, não é? Exatamente. Enquanto que no offline, é muito difícil, ainda por cima. Agora é impossível com esta confinação. Exatamente. Já tinha que andar por muito mundo e ao mesmo tempo para poder ter este grau de contacto que o online precisa, não é? Pronto, também outro dado curioso, também 2019, curioso nesta perspectiva da integração do on e do offline, há 76% das pessoas que compraram online, 76% tiveram alguma busca também física, não é? Isto é, algumas, eu aqui não separei entre frequentemente, muito frequente ou algumas vezes, não é? Mas é curioso, pelo menos uma vez, quem compra no online, pelo menos uma vez, foi ao mundo offline tentar perceber. Só 24% dos portugueses compraram online, só 24% é que efetivamente só foram online e não quiseram saber do offline para nada, em termos de informação sobre o produto, pontos de compra. Ou conhecer melhor o produto. Se quiserem um número final, o gasto médio dos portugueses durante os últimos 12 meses, mais uma vez 2019, foi de 606 euros. Portanto, em média, cada português comprou naquele ano 606 euros, quando tinha comprado em 2018 5.400 euros. Certo. Portanto, é um dado... Desculpem, 543 euros. Exatamente. Portanto, ainda assim cresceu. Portanto, cresceu. Cresceu de 540 euros, cresceu cerca de 65 euros. Sim. Mas todos os dados são crescendo. E talvez seja esse o indicador ainda mais encorajador para quem quer entrar no e-commerce. É sempre em crescendo. A tendência é crescer sempre. Pedro, não sei se tem mais algum dado ou informação que queira comentar. Da minha parte está dito o principal. Certo. Se calhar abríamos, não sei se há mais questões para encerrarmos este webinar, algumas questões da nossa audiência. Existem, caríssimos, peço desculpa, existem realmente 3 questões então que estão registadas para verificar então também aqui para responder com alguma brevidade. A primeira questão do Mário Pinto, que vinha também do bloco anterior, aqui um bocado longa, e é a seguinte: como se devem adaptar as empresas de serviços à falta de contacto com os clientes? E comenta, vender um serviço carece de mais confiança por parte do cliente e não existindo esse contacto físico, possivelmente essa confiança também se torna mais volátil e, por consequente, o serviço torna-se mais difícil de vender. Como é que poderá ser possível ultrapassar esta barreira? Alguma sugestão? Muito bem. Então, respondo a essa primeira, Pedro. Sim. Muito rápido. Então, passemos mais rápido. Sim, senhor. Também acho que a confiança é o valor mais importante na relação com o cliente, não é? E a questão é muito bem colocada mais uma vez, não é? E realmente quando eu vendo serviços, a confiança ainda é mais importante, mas os serviços, uma das características é que são consumidos no ato da sua produção. Portanto, é necessária muito esta componente física, componente face-to-face que
que temos que ter nos serviços, não é? Eu até diria, a experiência, hoje nós no marketing dizemos muitas vezes que hoje a experiência é que é o produto, não é? Mesmo um produto físico só me interessa pela experiência que ele proporciona. E, efetivamente, é um cuidado que nós temos de ter no online. É que a confiança é um sentimento. Voltamos outra vez à ciência. Às emoções. As emoções são as precursoras dos sentimentos. A confiança é um sentimento. Logo, um cliente não vai confiar em mim porque eu peço ao cliente para ele confiar em mim. O cliente confia em mim se sentir que pode confiar em mim. Porque a confiança não é um valor, é um sentimento. E realmente, nos serviços, e ainda por cima no online, nós temos esta dificuldade. Como é que eu vou... E digo-vos, a minha opinião é que a confiança é o pilar mais importante no relacionamento com o cliente. E é o pilar quer para um vendedor, quer para uma marca, quer para uma empresa. E, portanto, isso, como é que eu ia dizer, complexifica ainda mais o processo do online quando estamos a falar de serviços. E aí é que as promessas ao cliente têm que ser absolutamente, eu tenho que as cumprir, isto é, todo o resto que no mundo físico é acessório quando eu estou a vender serviços baseados nas experiências, passa a ser o mais relevante no online. Portanto, a confiança é um sentimento que não está em nós, é algo que está nos nossos clientes, é algo que está no mercado, e para eu incutir essa confiança, eu tenho que, no online, ser muito rigoroso com aquilo que eu comunico, com aquilo que eu transmito. Vou dar um exemplo mais prático que acaba com o negócio logo. É quando eu, no online, tenho uma estratégia de comunicação diferente do offline. Quando eu há bocado falava que eles não são complementares, são integrados, tem muito a ver com isso. E se, na questão que foi colocada, e mais uma vez muito bem, se eu no serviço é algo que eu faço face to face, ainda por cima a experiência é cada vez mais importante, então complementarmente, toda a comunicação que eu faço online, tudo aquilo que eu transmito online, eu então tenho que, é outro pilar da confiança, eu tenho que ser muito rigoroso. E ser rigoroso é, tu tens que ser coerente online com aquilo que fazes no offline. Ok? Muito bem. Pedro, se calhar a segunda pergunta. Muito bem. A segunda questão do Hugo Silva, que nos colocou a primeira questão sobre as fintech, é a seguinte: dropshipping será uma solução futura para quem não tem a capacidade de investimento e pretende criar o seu próprio emprego? Boa pergunta. Muito bem. O dropshipping é sempre uma coisa absolutamente, digamos, é um bocado como os sistemas de pagamento que vimos há bocado, não é? A diferença entre quem tem o negócio e quem está no outro lado. Eu diria assim, para ser mais concreto, há mercados onde eu acho que o dropshipping pode funcionar perfeitamente, ok? Nomeadamente quando eu vendo produtos mais commodity, quando eu vendo produtos, sei lá, há bocado falamos nos perfumes, pode funcionar, não é? Por exemplo, no mercado alimentar ou nos marketplaces que têm várias marcas, eu se calhar já não posso estar tão focado aí e já tenho que ter um processo logístico diferente, ter um armazém, ter algo que eu domine melhor o processo de distribuição e de logística. Portanto, eu diria que o dropshipping é quase era uma ambição, um objetivo que nós devemos ter, mas depende muito do tipo de mercado onde nós estamos e eu, na minha perspectiva, nós devemos ser... quem deve ditar como se deve fazer deve ser o mercado. Portanto, fazer o dropshipping, claro que sim, mas se o mercado exigir que eu tenha um outro tipo, que me organize de outra forma em termos logísticos e de distribuição, então eu devo respeitar o mercado e pôr um dropshipping em segundo plano. Muito bem, não sei se temos mais alguma questão. A última questão, então, que é do nosso atual estudante do mestrado de Gestão de Marketing no IPAM de Lisboa, o Danilo Ismael, e é a seguinte: falámos da questão do e-commerce, do showrooming e do webrooming, mas gostaria de saber o ponto de vista do Pedro desta temática, mas no segmento B2B. Este segmento claramente não compra por impulso. Como é que o e-commerce pode ajudar as empresas que servem outras empresas? Obrigado e boa semana. Obrigado, Danilo.
por acaso era das mensagens importantes que eu tinha para passar e não ia passar porque não tive oportunidade. E também é um assunto muito interessante que também vou tentar resumi-lo porque demoraria muito tempo. E eu tenho uma experiência nesta área que é muito, muito interessante. Não vou falar em marcas, mas tenho uma experiência que é o seguinte. Qual é, no B2B, como foi colocado pelo nosso aluno e muito bem, se há voltar um bocadinho atrás, até para quem pode não estar dentro dos termos, nós comumente dividimos os negócios em B2B e B2C. B2B é quando o nosso cliente é outra organização e B2C é quando o cliente é o consumidor final. Não é? E nós, efetivamente, no e-commerce estamos muitas vezes a falar no consumidor final e aqui foi quase toda a nossa conversa foi nesse sentido. Agora, onde é que é a importância do... Eu acho que o e-commerce ainda vai ser, ou pode ser ainda mais revolucionário precisamente no B2B. Agora, a ver se eu me consigo explicar bem. E porque é que ele pode ainda ser mais revolucionário? É que as marcas dos produtores e as marcas dos industriais, que normalmente estão no B2B porquê? Porque não podem chegar ao consumidor final. E não podem chegar ao consumidor final porque ou por uma questão logística, que acontece muitas vezes, ou a maior parte das vezes pela disparidade e a diversidade que é do consumidor final. Então o que é que tem? Deixaram crescer uma série de intermediários no negócio, que às páginas tantas, esses intermediários ficaram com o negócio, ficaram com as margens todas do negócio. Se querem um exemplo, marcas top em Portugal da área alimentar, por exemplo, em que quantas delas vendem ao consumidor final? Quantas marcas de enchidos? Quantas marcas de chocolates? Quantas marcas de bebidas? Quantas marcas, seja do que for, vendem ao consumidor final? Quase nenhuma. Porquê? Porque tem que vender aos intermediários, a chamada grande distribuição, e a grande distribuição depois vende, então, a nós todos consumidores deste tipo de produtos. Qual é a grande oportunidade do B2B? É que agora, com a digitalização, e nomeadamente com o e-commerce, a pergunta que eu faço é, porque é que essas marcas de produtores, de agricultores, de industriais, porque é que essas marcas, o que é que as impede hoje de vender ao consumidor final? É a pergunta que eu deixo. O que é que as impede? Eu percebo o que é que as impedia antes da digitalização, antes da transformação digital e antes do e-commerce. Impedia-as a estrutura do mercado, os canais de distribuição, impedia-se tudo isso. Infelizmente, o que é que eu estou a ver em Portugal? Estou a ver, e isto é uma mensagem muito séria e é uma preocupação minha, eu estou a ver as marcas de produtores, eu estou a ver as marcas da indústria a perder uma oportunidade de ouro para chegar diretamente ao consumidor final. Porque algumas delas já me disseram, Pedro, mas eu estou muito bem, porque eu já vendo no Marketplace X da marca Y, porque eu até já estou na Amazon. E isto é dito quase como uma medalha, eu já estou na Amazon. E estão a ir pelo pior caminho possível. Porquê? Porque há uma oportunidade de ouro de transformarmos o B2B num B2B2C, ou até num B2C. Portanto, todos os mercados, sejam B2B ou B2C, estão-se a transformar até num C2C, de cliente a cliente, ou de consumidor a consumidor. E eu acho que as marcas não podem perder esta oportunidade. As marcas de produtores, mais uma vez, as marcas da indústria, que entregaram as margens todas aos intermediários, não podem perder a oportunidade de, neste momento, saberem que têm uma hipótese de elas próprias estarem em contacto direto com o seu consumidor. A maior parte destas marcas, não sei se vocês têm a noção, a maior parte destas marcas nem sabe quem é que lhe compra, nem sabe quando compra, não sabem que vendas cruzadas é que fazem. Porquê? Porque esta parte toda dos analytics, isto é tudo, esta informação toda é uma riqueza que fica com o intermediário. É uma riqueza que fica com os intermediários do canal. E, por amor de Deus, estas marcas estão a entregar tudo, outra vez, àqueles intermediários que eles se habituaram no offline. E é preciso, isso é que é ser disruptivo. Disruptivo não é, mais uma vez, descobrir a última tecnologia. Disruptivo não é ter
tudo integrado na empresa, é uma coisa absolutamente espetacular. Como quando falamos nas Smart Cities. A City Disruptiva tem uma Smart City. Não, uma Smart City, em primeiro lugar, são pessoas. Tu podes ter a melhor cidade do mundo, mas pá, tens até a cidade mais tecnológica do mundo, mas as pessoas que lá estão não se sentem bem, então acabam as Smart Cities. Aqui é a mesma coisa. Então, transformação digital é isto. E com isto termino. É quem está no B2B perceber uma coisa. É transformar digitalmente, não é olhar para o meu negócio e descobrir a última tecnologia. Transformar digitalmente, por exemplo, para estes produtores, estes industriais, são os tipicamente que estão no primeiro B, é dizer assim, eu hoje consigo estar em contacto direto com os meus consumidores, consigo vender aos meus consumidores, porque a tecnologia chamada e-commerce, porque as plataformas digitais me permitem a mim fazer isso. E esta é que é a verdadeira disrupção. Não é a tecnologia, é o empresário, é o homem de negócios, deixa-me dizer assim, como nós dizemos muitas vezes, pensar nisto. Eu hoje posso, contatar diretamente o consumidor. Então se pode, e é produtor, e é industrial, façam, porque isso é que é a disrupção digital. Muito bem. Temos mais alguma questão nesta nossa parte final do webinar? Pedro, não sei se... Esta foi a última. Foi a última pergunta. Sim, foi a última pergunta. Aqui, o Ricardo Ribeiro, um alumni, isto já foi no meio da sessão, alumni da nossa pós-graduação de Marketing Management, também estudante do professor Pedro Aguiar, apenas a dar os parabéns por este webinar. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem, foram dadas algumas respostas nesta reflexão durante este webinar sobre o presente e sobre o futuro dos e-commerce, como o e-commerce pode ser a solução para as empresas nesta fase diferente que vivemos todos, consumidores e empresários. Ficava só com uma reflexão do próprio Pedro Aguiar, uma frase muito interessante que serve de chave de ouro para este nosso webinar. O e-commerce é hoje uma nova forma de comércio que se sustenta no mundo digital, mas o comércio não se deve esgotar na sua forma digital. O futuro pertencerá a quem souber aproveitar o potencial do comércio digital sem deixar de potenciar formas mais tradicionais de comércio. Acho que é uma frase apropriada para encerrar esta sessão. Foi tudo dito, eu não sei, Pedro, algum comentário final para nos despedirmos da nossa audiência? Não, agradecer a todos, a presença de todos, agradecer acima de tudo as perguntas muito pertinentes que foram feitas pelas pessoas que estavam a assistir e uma palavra especial para o Pedro Gonçalo e para o Fábio por ter participado. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez à nossa audiência que esteve connosco, foi uma sessão que esperamos que tenha sido esclarecedora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.